Então, você tira esse monstro de impossível criar um infoproduto. Não. Começa a listar as ações. Quais são o conhecimento que você precisa passar para que ela consiga executar essa ação. E aí você tem um infoproduto. Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez eu estou aqui com a Carolina Zupardi. Ela é PhD em Linguística Aplicada e ela é a pessoa certa para te ensinar a ensinar. Carolina, seja muito bem-vinda, é uma honra receber você aqui. Muito obrigada, André, é uma honra participar do podcast, fiquei super honrado, privilégio de compartilhar um pouco da minha história e o que eu faço aqui no digital, então uma honra enorme de contribuir com o podcast. Que legal. Carolina, nós aqui no podcast amamos entender o início da jornada dos nossos entrevistados. Eu quero saber como começou essa jornada na sua vida. Eu sei que para você conseguir um PhD, você passou bastante tempo na academia, né? Então eu quero saber como foi o início dessa jornada, se você já almejava esse fim, fazer o que você faz hoje. Se você puder voltar alguns passos e explicar pra gente, vai ser muito legal. Vai ser um prazer. Olha, eu vou te dizer que não foi o PhD, sim, eu sempre fui super nerd. Sempre gostei muito de estudar. Eu era totalmente oposto do resto da minha família, né, em termos de preferia ficar ali lendo, escrevendo, do que ir para festa, né? Que legal. Eu sempre fui, mas dar aulas, ensinar não era um objetivo. Eu queria, mas assim sabia que eu queria estudar, sabia, mas não era aquela coisa de, vou dar aula. Isso era, a gente tem, né, esse preconceito na minha família também. Ninguém era professor, né? A minha mãe foi por um tempo, mas não gostava, saiu disso. Então não era um objetivo em si, mas Deus trabalha, né, do jeito que Ele quer. Eu Amém. estudei no internato e foi maravilhoso. E eu acabei indo para a área de biologia porque eu tinha essa visão super é, como é que eu coloco? Endeusada, assim, de glorificar, vou transformar o mundo né, vou estudar tudo que tem no mundo. E nessa época eu não era cristã, muito pelo contrário, era né, fui para um internato presbiteriano, mas eu era assim, fazia Olha. tudo que não deveria fazer, né? Porque era aquela coisa Uhum. imposta, né? Então, não, para mim era não é isso. Eu tô aqui para estudar, eu vou estudar, é o que eu gosto de fazer, mas tudo que puder Uhum. quebrar sem ter muita consequência ruim, eu vou fazer, vou quebrar. E, Deixa eu te interromper claro, aqui, só para eu entender. Nesse momento, você já morava nos Estados Unidos ou isso você sim, ainda estava no Brasil? eu vim para os Estados Unidos para estudar inglês com 15 anos. Foi uma Uhum. oportunidade incrível. Uma tia minha trabalhava num banco americano. E ela veio, ela falou assim: você quer passar? Ela veio fazer um treinamento aqui de 6 meses. Falou: você quer passar Uhum. comigo? Eu falei: vou, claro, mas estudar, né? Vou para outro país. Ainda mais, né, sair daquela coisa dos meus pais, tudo. Claro que eu vou. Sempre fui rebelde, né, Uhum. gente? Dá pra ver. E fiquei, me apaixonei. Eu falei assim: eu vim em 95, André. Olha só quanto tempo, né? Denuncia a idade. E eu pensei assim, naquele momento eu falei assim, eu vou morar aqui. Eu amei esse país, assim, eu vou morar aqui. E voltei para o Brasil e eu queria realmente vir para cá. E por diversas, nem assim, foi acontecendo, né? Hoje eu sei que foi Deus operando, né? Mas Uhum. eu fui aceita no internato aqui, então eu fiz os 2 últimos anos de colegial no internato nos Estados Unidos. Então Ah, voltei depois sozinha. Voltei para o Brasil e depois voltei para cá sozinha fazer os 2 últimos anos do colegial no internato. Na verdade, eu vim fazer um ano, acabei ficando, e aí fiz a universidade, entrei para a universidade, entrei para fazer biologia. E na universidade, eu já sabia que eu queria seguir, assim, fazer projeto de pesquisa, trabalhar.
Mas eu tava meio perdida, assim, sabe quando você tá. Eu passei dos 15 aos 23 fora de casa, né? Uhum. Então, perdida, assim, na vida. E não gostei de trabalhar no laboratório, trabalhei em alguns laboratórios. Eu falei assim: não, não é isso, é isso. E aí foi acontecendo, minha mãe estava doente, já estava terminando a universidade. Falei: não, vou voltar pro Brasil. Tô cansada de ficar sozinha, né? De batalhar a vida sozinha. Vou Uhum. voltar, eu vou voltar. E aí eu voltei, e aí o que que você volta e faz? Né? Eu sabia tudo de biologia em inglês, não queria trabalhar Nossa. para meu diploma ser validado num processo naquela época, foi em 2000, eu voltei em 2000, comecinho de 2003 para o Brasil. Uhum. E naquela época era uma burocracia enorme, carésima. Eu falei assim, não quero trabalhar em biologia. E aí eu comecei a dar aula para ter uma renda. Eu precisava trabalhar, né? Então eu comecei a dar aula. E eu já tinha dado aula na universidade para ter uma grana extra como tutoria, como tutora, né? Ajudando meus outros colegas ali para que precisavam passar nas provas. Eu sempre fui muito bem, né? Que legal. E sabia que eu gostava, sabia que eu ia bem. Eu falei, vou ver. E me apaixonei. Assim, comecei dando aula em farmacêuticas porque eu dominava todo o vocabulário, né, de a biologia nos Estados Unidos, ela não é focada na educação como no Brasil, ela é como se fosse uma Uhum. biomedicina, porque ela é focada para você trabalhar em laboratório. Então, foi assim um movimento que foi indo, aí fui para uma outra empresa, alguém me indicou para outra escola e comecei a crescer nesse universo e eu sempre soube que eu ia fazer mestrado e doutorado. Assim, eu gosto de pesquisa, eu quero estudar, e depois de uns 5 anos dando aula, fazendo vários, indo para congresso, aprendendo por mim mesma, né? Comecei a fazer curso de ensino mesmo, porque eu falei, não, isso vai ser Que a legal. profissão. E aí eu fiz letras no Brasil, porque eu falei, gente, eu parei de estudar. Apesar de eu ser sempre ter mantido muito o português formal, eu parei de estudar no primeiro Uhum. colegial, né? Em português. É. E aí fui fazer letras. Aí fiz letras, fiz letras na Unip. E aí em letras, Deus colocou ali uma. Eu sabia que eu queria fazer pesquisa, mas eu assim, gente, eu não quero fazer pesquisa qualitativa, né? Eu gosto, assim, apesar de ser da humanas, eu gosto da pesquisa assim quantitativa. E aí Uhum. uma professora da USP foi dar uma palestra na universidade que eu fazia, né? Eu fiz Unip, letras. E amei. Assim, aquilo clicou. É uma área que não é super divulgada no Brasil. Hoje em dia está muito mais. São dois pesquisadores principais, então um na PUC e um na USP. Essa professora na USP e o professor na PUC, que seguem um pouco de linhas diferentes. Ele é muito mais focado em ensino, ela é muito mais focada na tradução. Mas foi por ela que eu entrei e conheci essa área, que chama Linguística de Corpos. E que é estudo de língua, assim, com dados massivos. Então a gente usa a linguística, partes da linguística computacional e vai estudando ali a língua, mas um volume de Uhum. dados muito grandes. E eu me Que apaixonei. legal. Comecei em congresso de novo, né? Eu vou assim, não, quem que tá falando sobre isso? Comecei, nem, imagina, né? A pessoa de letras, acho que eu tava no segundo ano de letras, já fui não, vai ter um congresso, já vou pro congresso para saber o que que é isso. E aí comecei a interagir com os pesquisadores dessa área e fui pro mestrado, doutorado. E nessa época, até essa época, eu suprimia tudo que era pessoal, né? Porque eu estava vivendo para o trabalho, vivendo para o acadêmico, e tinha muitas coisas que eu não lidava por, né? Assim, eu saí de casa muito cedo, fui para o internato, etc, e voltava. Então eu tinha um nível de ansiedade crônica, entrei em depressão profunda um Nossa. pouco antes de fazer, quando eu comecei a universidade, comecei a fazer letras, eu comecei a fazer o tratamento psiquiátrico para isso. Eu Uhum. cheguei, para você ter uma ideia, a mais de 150 quilos. Então, hoje, olhando Caramba. assim para mim, ninguém acredita, mas eu tenho as fotos para provar. Nossa. Meu Então, Deus. mas de depressão, de tudo. E nessa época eu buscava muito, assim, gente, eu sei que tem um poder no universo, né? E aquela coisa. A Uhum. minha família é muito católica, mas sempre foi uma coisa muito deles, e eu sempre nunca me senti muito, assim, eu Uhum. não entendia, não fazia sentido. Então, não era uma coisa que assim, não,
não quero católico, eu quero qualquer outra coisa que não seja Deus, né? Assim, Aham. então, ai, fui pesquisar budismo, espiritismo, eu fui tentando de tudo, porque eu sabia que eu precisava de ajuda. E olhando Uhum. agora, né, depois que a gente tem, né, se converte e se entrega para Jesus, a gente vê todos os pontos na nossa vida em que ele atuou, né? E todas, eu cheguei num ponto que eu tava mesmo assim, num ponto de que eu vou, né? Eu não tenho coragem de fazer o mesmo, mas eu vou comer até que isso aconteça, né? E Uhum. Entendi. então, uma ex-aluna minha, André, olha só, fazia acho que uns 3, 4 anos que eu tinha dado aula para ela. E ela, a época que eu dei aula pra ela, ela tava tentando entrar na universidade, mas ela, assim, TDAH super alto, assim, uma zona. E aí eu falei assim, ai, Uhum. né? Eu falei, gente, assim, eu já sabia, eu falei assim, ai, essa menina não vai ser nada na vida, né? Ó, horror. E, Professor incentivando, né? mas eu incentivava, eu falava assim, não, vamos fazer dar certo. Você vai sair daqui, você vai passar na prova que você tá passando. E passou. Né? Aí Uau. ela depois, e assim, mas aí passou. Eu tava para entrar na universidade, assim, eu sabia que eu queria fazer letras, mas não queria achar tempo na minha agenda para fazer. E ela me chamou para dar umas aulas para ela, porque ela ia ter uma entrevista em inglês e ela precisava passar nessa entrevista. Eu falei, ah, beleza, vou. E ela morava relativamente perto de mim, então eu fui para casa, fui até a casa dela dar a primeira aula. Ela era outra pessoa, André, outra pessoa. Assim, serena, calma, profissional, tinha passado na faculdade, tinha feito, se formado, tava indo para um emprego, assim, outra pessoa. E eu tava nessa época num ponto de que, assim, eu não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida. Sabe, assim, já não, já tava muito acima de 150 quilos, tava cheio de problema, né, indo parar no hospital toda semana, com crise de enxaqueca, de ansiedade. Pra você ter uma ideia, eu tinha taquicardia, pra mim era normal. Taquicardia 24 horas por dia. Nossa. Era assim, era normal. Pra mim era assim, todo mundo tem. Todo mundo tem um coração Meu acelerado. Não. Deus. O médico, quando eu assim, não. Né? E ela, olha só, a única função dela, o que Deus faz, né? A gente olhando. Eu cheguei e comentei com ela, falei, nossa, você tá tão diferente, nossa, que legal, né? Ela falou assim: a mesma coisa que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com você. E me deu o cartão do psiquiatra dela. Foi para isso. Eu dei essas 3 aulas para ela, nunca mais a gente se viu. Isso foi em 2000, finalzinho de 2007, comecinho de 2008. Finalzinho de 2007, porque eu comecei a letras em 2008. E eu comecei já fazendo, eu tava no comecinho do tratamento com ele. E olha só, eu falo assim, Deus coloca, a hora que olha que ele vê assim, tá indo no que a gente diz, né, no ponto de não retorno, ele vai lá e coloca alguém na nossa vida, né? E ao longo da minha trajetória foi isso. E na minha conversão foi justamente isso, né? Ele colocou uma pessoa que foi a pessoa chave ali pra falar assim, não, a única coisa que vai acontecer, o único jeito disso, né, da sua vida se resolver vai ser com Deus, né? E aí sempre foi na minha vida pessoal, a vida profissional, eu sempre coloquei toda a energia na vida profissional, né? Então, e aí a vida pessoal foi hoje, depois da minha conversão, que aí sim é uma coisa que eu olho para tudo, né? Então, foi muito legal. E no mestrado, terminando o mestrado, eu falei assim, tá, qual que é o próximo passo? Né? Tá, fui pro mestrado na PUC, sabia que eu queria seguir o doutorado, mas eu falei assim, gente, não quero dar aula particular, e dar aula particular em grandes empresas em São Paulo, praticamente todas as farmacêuticas que tem em São Paulo eu dei aula, as Que legal. consultorias, né? Então, empresas de tecnologia, tenho alunos até hoje que a gente se mantém em contato, mas eu falei, tá, eu quero ir para um ensino universitário, eu quero ir para a universidade, né? Que é o próximo, eu via como isso o próximo passo. E dei aula na aviação durante 2 anos, então foi meu mestrado foi nessa área para ensino de inglês para aviação. E aí eu falei, não, eu quero ir para o Uhum. acadêmico, é o que eu gosto, é o que eu quero. E aí Deus proporcionou isso também.
eu lembro que eu estava saindo de tinha acabado de sair de uma aula, eu dava aula numa empresa que é para professores que querem, que formam em letras, mas não têm um inglês tão bom. Então também comecei a dar Uhum. aula para professores ali e em empresas, né? Então eu dava ali saindo e aí eu recebi uma ligação de uma headhunter de RH, assim, você quer, eu tenho uma entrevista numa rede de universidades, etc. Você quer participar do processo, saber um pouquinho mais? Eu falei, claro, vou saber um pouco mais o que que é. E nisso, Uhum. 8 entrevistas depois, eu entrei Nossa. numa rede de universidades internacional e foi assim uma virada enorme, que foi realmente o que eu vi. Eu nunca tinha enxergado, André, eu dar aula, na realidade, eu sempre fui empreendedora, se você for pensar, porque eu dava aula particular. Eu dava aula em Sim. escolas também para complementar o horário das horas em que eu não estava nas empresas. Mas eu nunca tinha Uhum. enxergado isso como um empreendimento, como uma empresa, né? Mas na Sim. realidade, se eu for, eu tinha que arrumar aluno, né? Tinha que arrumar uma cliente, né? Dar aula e fazer Uhum. entrega e tudo isso. Não era uma boa gestora, né? Dos recursos. Fui aprendendo depois. Mas isso foi uma coisa muito boa, porque hoje eu vejo o quanto que assim essa cabeça, né, o quanto que Deus também vai te preparando para isso. Porque eu não enxergava isso como um empreendimento. E eu falava assim, não, eu precisava de um trabalho fixo. E aí eu fui para a rede de universidades. Uhum. E foi uma escola maravilhosa, assim, de administração, de gestão de pessoas, gestão de projetos. Então foi onde realmente eu aprendi, né, gestão de projetos na marra, né? Que E legal. um dos projetos, a maioria dos projetos que eu tive foi disso, foi quando eu entrei para o ensino online, que foi, eu precisava trazer a rede, ela tinha um grupo, que para quem eu trabalhava, que era um grupo Uhum. internacional, que produzia o conteúdo para todas as universidades. Então, cada universidade tinha o seu próprio nome, né, mantinha o seu nome, a sua metodologia, tudo, mas tinha uma série de produtos de treinamento de professores, de cursos de extensão, que eram específicos da rede. Uhum. Eles queriam alguém que transformasse esse conteúdo que era super americano, aquele típico conteúdo americano, que não tem nada a ver Uhum. com o contexto do Brasil, com o contexto dos outros países da América Latina, e tropicalizar isso. Uhum. Né, e ser Que aceito e legal. fazer essa adesão, né? Então era uma venda que eu precisava fazer para as universidades de se aderir a esse conteúdo. Né? Apesar de ser uma venda Que interna, ser legal. um cliente interno, Uhum. é, é, e aí foi quando eu comecei com o ensino online. Então, fiz Uau. os projetos para isso. Era muita coisa que estava em presencial, que você pensa, no Brasil, presencial, numa escola, aí eles tinham universidades que tinham 1.000 alunos, tinham universidades que tinham 5.000 alunos. A gente tinha universidade com 80.000 alunos no Brasil. Não, Nossa. não é Meu assim, a Deus. realidade é totalmente Uhum. diferente. Então, tinha que transformar isso para um online. Né? A mesma coisa com os professores. A gente tinha 16 mil professores. Não tem como você dar um curso de, né, uma sala com 20 professores ali, isso não é replicável. Então, foi essa Uhum. escola. Eu comecei nesses projetos, fazendo, né, aprendendo também. Aí fui também aprender. Eu sempre história da minha vida. Deus sabe que me fez assim, né? Sede por aprender. Então eu aprendo e Que aí vou e legal. aplico. E então foi muito legal. E aí até hoje é exatamente isso. Eu trabalho, continuo trabalhando com as universidades. Eu saí dessa rede em 2000, fiquei com eles até 2020, né? Então no meio da pandemia foi um super intenso, porque eu trabalhava no online. Então, um dos últimos Uhum. projetos que eu fiz foi a construção do modelo acadêmico novo para as pós-graduações online, né, dessa rede. E aí depois na pandemia, foi todo mundo apoiando o online. E foi muito intenso. E eu já sabia que ia acabar sendo vendida no Brasil. Eu falei assim, não, vou. E nesse meio tempo eu terminei o doutorado, fiz o doutorado, terminei o doutorado. E fui ajustando ali muita coisa, né, na minha vida. Então, Uhum. foi muita coisa acontecendo, mas tudo eu não era cristã, né? E então minha Olha, vida é isso que eu pessoal, ia te perguntar.
Você já sabe que você deve colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando você investe, você está colocando o seu dinheiro para gerar impacto. Mas a grande pergunta é: qual impacto o seu dinheiro está gerando? Será que ele está financiando negócios alinhados com os princípios do reino ou está sendo direcionado sem o seu consentimento para empresas que operam de forma contrária à sua fé? A Tentmakers nasceu para trazer uma solução. Com o IBR Score, analisamos mais de 21 mil empresas em 93 países para que cristãos como você possam investir com confiança, sabendo que seu dinheiro está sendo aplicado de forma biblicamente responsável. E mais, criamos a carteira de investimento ministerial, permitindo que parte dos seus rendimentos financie pastores, missionários e projetos que expandem o reino. Agora você tem controle sobre o impacto que seus investimentos estão causando e você pode direcionar recursos de forma intencional e redentiva. Se você quer aprender profundamente sobre investimentos biblicamente responsáveis, siga agora o Instagram @tentmakers.invest. Lá todos os dias você encontra conteúdos exclusivos que vão te ensinar a investir com propósito e impacto eterno. O link também está aqui na nossa descrição. Eu não era cristã, né? E então minha vida pessoal, isso que eu ia te perguntar. Não era. Hoje eu vejo tudo que Deus fez para que eu chegasse até aqui e chegasse na minha conversão. Em 2018, eu passei, na realidade eu estava já logo que eu terminei, eu terminei o mestrado e na realidade eu ainda estava fazendo mestrado. Eu conheci meu ex-marido. E a gente começou a namorar, etc. E sempre foi um relacionamento mais conturbado. Nunca foi um relacionamento. Ele é muito contra Deus. E não foi um relacionamento fácil, né? Foram. Eu não tinha a autoestima que eu precisava ter. Então, assim, apesar de eu tinha terminado todo o processo com o psiquiatra, eu fiz a cirurgia bariátrica, por isso que hoje também, então, eu saí dos 150 quilos, consegui ter ali. E aí foi a primeira vez que eu tinha, assim, não, agora eu me sinto bem para ter um relacionamento. E foi a primeira pessoa com quem eu me relacionei e acabou sendo assim, eu tinha zilhões de coisas ali, tanto eu quanto ele contribuímos ali para essa relação super conturbada que foi, mas a gente acabou foi uma pessoa que abriu as portas para muita coisa, para me organizar financeiramente. Então, assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tudo. Sim. Então, consegui me organizar ali na marra, né? Mas foi. E uma das coisas foi que colocou a expectativa de que, putz, há um caminho para eu vir para os Estados Unidos sem ser pela empresa. Porque uma das coisas também que eu tava numa rede americana. E aí vem aquela coisa, né? Putz, será que é agora que vai dar certo? Será que é agora que vai dar certo? E não é o momento de Deus, né? E nunca deu. E aí, quando eu saí, fui para outra. Quando eu estava em 2018, um pouquinho antes, eu recebi uma bolsa da Fulbright para terminar o doutorado, para fazer um ano do meu doutorado, que no Brasil é um programa que chama Doutorado Sanduíche. A CAPES permite que você passe um ano do seu doutorado em uma instituição fora, desde que seja um programa autorizado, né? Ou a própria bolsa da CAPES, ou um programa autorizado. Então, eu recebi a bolsa da Fulbright, que é uma bolsa do Departamento de Estado americano. E aí vim estudar aqui e foi incrível, porque eu vim estudar no Arizona, por isso que também eu conheci, né? Deus te coloca onde você vai estar, né? Então passei um ano aqui e me apaixonei. Falei assim, gente, é maravilhoso. Deserto, eu sei, deserto, né? Eu falo assim, como? Né? Eu falei assim, gente, montanha em deserto, né? A gente chega no verão 48 graus. Mas nossa, super seco. A umidade em geral é 10% aqui.
Meu Então, Deus! mas eu morei em Flagstaff, eu fiz primeiro ano, Deus falou assim, não vou te assustar logo de cara. Eu morei na montanha mesmo, então é uma temperatura muito mais Uhum. agradável, mas ainda assim, no inverno, -20. Nossa! Mas foi assim, incrível de estar aqui e falar assim, gente, essa é a cultura que eu gosto, esse é o lugar que eu deveria estar, né? Que legal. E foi porque também estava 100% focado em estudar, né? Então aquela coisa, né? É o que eu mais Uhum. curto. E voltei, quando eu voltei, assim, o relacionamento já estava super mega conturbado, mas a gente já tava vindo. Ele foi por intermédio dele que eu descobri que tinha uma possibilidade de ter o visto sem depender de uma empresa, só pelo meu currículo Uhum. acadêmico e profissional. Então, aí, olha como Deus faz as coisas, né? Assim, todo meu foco no acadêmico foi o que possibilitou eu ter, né, eu receber o green card e conseguir vir Que para cá, legal. né, então eu apliquei logo em 2019, eu apliquei no processo consular, e demorou 2 anos e pouco para sair, mas nesses 2 anos Deus foi me preparando e eu não era cristã ainda. Deus foi me preparando, mas já vejo hoje que foi assim, e foi, na realidade, esses 2 anos, as coisas foram piorando no pessoal e melhorando no profissional, né? Então, porque qual que era o meu Uhum. histórico, né? Eu boto todo o foco no profissional, não quero lidar com tudo que está acontecendo né, no pessoal. Mas, por um lado, é, foi o que realmente possibilitou esse crescimento. E aí, na pandemia, eu falei assim, gente, não estava mais aguentando trabalhar na rede de universidade, porque eu estava trabalhando 18 horas por dia, surreal, porque estava 100% online, a gente tinha 250 mil alunos. E então, Nossa! assim, não. E aí veio uma oportunidade de uma ex-colega da rede que já tinha saído, estava em outra empresa, para realmente trabalhar só na construção de cursos para outras universidades, para universidades top do mundo em todo. Então, foi quando eu fui para essa empresa. Eles tinham feito a primeira parceria com uma universidade brasileira, né? E eles precisavam de alguém que falasse português e criasse cursos em português Que para legal. essa universidade. Então, eles fazem a parceria, eles criam a universidade que é, né, colocar o curso deles no mundo, ou seja, atingir outros mercados que ele não consegue, que ela não consegue hoje, e é isso que eles fazem. Então, com universidades, maiores universidades do mundo, estão nessa plataforma, e aí eu entrei para isso. E fiquei 2 anos e pouco com eles. Eu saí, quando saiu o meu green card, eu vim para cá, e foi nessa que tava explodindo, né? Um relacionamento assim era aquela coisa de que eu já sabia que precisava terminar, já sabia há muito tempo, mas não conseguia, não sabia como. E é isso que a gente Deus faz, né? Assim, chega no ponto de não retorno, só que dessa vez uma das pessoas que, olha só, eu falo, Deus, você tem um senso de humor também incrível. Pessoa que me levou a ele e possibilitou tudo isso foi o que o meu ex me apresentou, que era filha de um amigo dele. E a gente se tornou muito, assim, né, próximas. E aí contei pra ela tudo o que estava acontecendo e ela assim, não, é só Deus. Começa a orar, começa a orar que é a única forma da sua vida se resolver vai ser isso. Porque eu falei assim, gente, não é possível, né? E foi assim, eu comecei a orar e olha, André, assim, o que que eu sabia? Oração, Pai Nosso. Era o que eu sabia. Aham. Da minha, assim, e aí ela falou assim, não importa, começa a orar. E era isso, Uhum. então assim, e foram escalando, né, a situação no meu casamento, assim, chegou, e era assim, eu vivia pro trabalho e orava, trabalho, eu fazia, alguma coisa vai ter que Uhum. acontecer, né, e eu tava aqui já, então foi quando eu saí o Green Card, eu vim pra cá, eu acabei vindo sozinha, mas essa situação eu falei assim, gente, não tem como, né, manter isso, e chegou num ponto de que eu precisava trocar de emprego. E aí eu falei assim, bom, vou começar a procurar outra coisa, né? Eu já dava quando eu fui para essa empresa fazendo os cursos para essas duas universidades, eu tive que sair, eu não tinha empresa no Brasil, então foi quando eu abri a consultoria. Então eu já estava dando consultoria Uhum. para empresas no Brasil, mas eu falei, bom, agora eu tô aqui nos Estados Unidos, como é que eu vou fazer? Não, né? Eu falei assim, vou continuar dando para o Brasil, mas aí é em real. Eu falei, bom, Nossa, é.
comecei, assim, André, apliquei para algumas universidades aqui que faziam assim para esse cargo que eu já era diretor, né, gerente sênior para diretora no Brasil. Eu falei assim, não, vou, né, aplicar também para o que faz sentido. E uma Uhum. ex-colega diretora que eu trabalhei em um ou dois projetos com ela, que eu morava na época eu estava em Miami, fui almoçar com ela, ela falou assim, nossa, não, ó, almocei com Emiliano, ele super precisa de você. Ele pediu uma indicação para TI, mas ele não precisa de TI, ele precisa de acadêmico. E aí falei com ele, comecei a fazer entrevista, ao mesmo tempo eu estava fazendo entrevista numa outra, que é uma edtech, de cursos de tecnologia, mas também que precisava de alguém né, com diretora de curso online, com esse conhecimento de desenvolvimento de curso online. André, eu sei que na mesma semana eu recebi as duas propostas dessas duas empresas. E aqui nos Estados Unidos não tem CLT, não existe. É o Uhum. contrato que a empresa quer, aquilo que ela quer, os termos que ela quer. Então nunca é igual, né? Uhum. André, as duas propostas eram 100% iguais. Nossa. Assim, 100% iguais. Mesmo nível de cargo, direção, diretora, mesmo salário, mesmos benefícios, mesmos dias de folga, porque aqui não tem férias né, estabelecidas padrão, a Uhum. mesma quantidade de dias, bom, tudo que você possa imaginar, igual. A única diferença, eu ficaria onde eu estava, com fácil acesso, Uhum. né, no meu ex, com toda a situação que estava acontecendo, que já sabia que precisava acabar, continuaria. A outra era eu precisava mudar para Arizona. Era a única diferença. A empresa que hoje é que é onde eu Nossa. tô, é a Sintana Education, então eu trabalho, esses treinamentos que eu dou nas universidades é pela Sintana, é uma edtech também, uma startup, que a gente Uhum. faz parcerias com universidades. Essa era a única diferença. E aí eu cheguei pra ela e falei Uau. assim, gente, olha só, né? Tipo, qual a chance disso acontecer? E ela falou assim, e aí ela assim, não, você não tá orando? Você não tá pedindo? Deus te respondeu. Então você tem uma opção, né? Você pode aceitar e continuar trabalhando lá num trabalho que você já sabe, num estado que você já conhece, mas você pode começar algo novo e continuar aqui nessa situação. Aí eu assim, não tem muita escolha, né? Assim, mas é aquela coisa, Deus já vinha preparando o meu coração para isso, né? Então, porque várias pessoas poderiam ter escolhido o que já é conhecido, né? Sim. Então, e aí eu tomei a decisão, escolhi, vim para o Arizona. E aí eu mudei para cá oficialmente em 2022, né? E foi quando. E aí eu foi se escalando uma, um, uma colega de trabalho que conhecia. Olha como Deus me levou para a igreja. Uma colega de trabalho minha, e é uma empresa super pequena, André. A gente tem aqui a sede é aqui, mas Uhum. a gente tem cerca de 8 pessoas que trabalham daqui, a maioria, o resto tá Nossa. nos países em que a gente tem um convênio com as universidades, mas ainda assim a gente é uma Uhum. empresa pequena, mas a gente atende hoje quase, estamos chegando aos 250 mil alunos. Meu Deus. Então, a gente atende hoje 30 universidades como consultores, né? Então, e aí, além disso, eu entrei para o Instagram em 2021 como uma fuga mesmo, assim, gente, não, eu gosto disso, não é possível, quero aprender isso, né? E entrei, fiz tudo que eu podia de errado, tudo que eu não fazia para os meus clientes e para mim, eu fiz para mim, né? Por isso que eu falo, hoje eu ensino, eu falo para o pessoal que quer entrar no Instagram, eu falo, gente, já sei, porque, primeiro que eu sei porque eu faço para as universidades, mas segundo porque eu sei que eu fiz errado para mim, eu já Uhum. sei o que dá certo e o que não dá, né? Então foi quando eu comecei, então estava levando os dois, e aí eu falei, bom, e no Arizona algo que eu já conheço também vai me permitir continuar esse trabalho que está dando certo e ver onde vai levar, né? E Deus tem levado muito, né? Assim, tem crescido e cresceu, realmente destravou, André. Olha só como as coisas são, destravou. No momento que eu entreguei, minha vida para Jesus destravou tudo. E aí, uma das minhas colegas, olha só, a cunhada dela tinha uma vizinha que estava com uma aluna de intercâmbio brasileira.
e ela queria que essa aluna conhecesse outros brasileiros profissionais que moravam nos Estados Unidos. E aí ela tava no telefone com essa cunhada dela, ela falou assim, você é brasileira, você quer ir? Eu falei, vou, não conheço ninguém, eu conheço vocês aqui só. Eu falei, vou aproveitar. E tava, né, nesse turbilhão de coisas, estou vivendo por trabalho. Fui, e essa vizinha dela que estava com o intercambista é da igreja onde eu vou hoje. E a gente se conheceu Olha. ali, trocou telefone para combinar, né, o almoço. Tinha uma outra pessoa que também, uma outra senhora que é da igreja. Aí ela me convidou para passar o Natal com ela, que eu estava aqui sozinha. Então foi, Uau. e aí foi aquela coisa, né? Evangelho ali compartilhando. Eu já sabia, Aham. já estava no meu coração que eu precisava ir para a igreja, mas eu não sabia qual, não sabia como, sabia que eu não queria ir para uma igreja católica. Assim, eu não Uhum. quero, assim, eu não queria algo que eu fosse passar pelo, sabe assim, a mesma coisa na missa todo dia. Eu falei assim, não, isso eu já conheço, não é isso que eu Uhum. preciso. Eu sabia no meu coração que não era aquilo, não era isso que eu precisava. E eu precisava conhecer Jesus mesmo, mesmo que eu não né, Que externalizasse legal. essas palavras, no meu coração era isso que eu estava buscando. E aí, em Uhum. janeiro, ela falou assim: depois do Natal, ela falou: vamos. Eu queria fazer brigadeiro com ela tal. Você não quer vir aqui, a gente almoça e você faz brigadeiro para ela? Eu falei assim, pode ser. Ela falou assim: Aí ficou. Aí em janeiro ela assim, por que você não vai na igreja com a gente? E aí, porque nunca, assim, o horário não é fixo para terminar, tudo, né, varia. E aí, saindo de lá, a gente vai almoçar. Aí eu falei assim, bom, eu já quero, Tá. bom, né, vou ver. E eu tava assim na minha cabeça, como é que vai ser, etc. Bom, eu fui até o estacionamento, eu falei, bom, cheguei no estacionamento, sai do carro, Carolina, entra na igreja. E André, foi assim, a mensagem, porque é uma igreja bíblica, e aí a mensagem que ele estava Uhum. dando, ele tava fazendo a série em Atos, e é sobre providência divina. Uau. Então, como Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. Aí eu assim, que entendi, entendi a mensagem, tô no lugar certo, na hora certa. E foi acho que 2 dias depois, isso foi dia 17 de janeiro, eu escrevi uma carta para Jesus entregando minha vida para Jesus, 17 de janeiro de Uau. 2023. E foi a melhor decisão na minha vida. Assim, e a partir daí, parece que tudo se encaixa, né? Tudo se Uhum. encaixa. Então, eu tive, né, recebo discipulado de duas mulheres maravilhosas que passaram pela mesma coisa que eu passei em relacionamentos. E então conseguiam ali me mostrar exatamente, né, o que estava acontecendo. Então a gente passou por Provérbios, passou por Salmos, assim, foi surreal, assim. E Que foi o que legal. realmente destravou, André. Eu posso te dizer que até então eu tinha clientes que eram da minha rede, né, assim, de contatos, né, de universidades que sabiam, que já conheciam o meu trabalho, mas eu não conseguia destravar e dizer, é isso que eu faço, sabe? A partir daí, assim, eu vou te dizer, de 2023 para 2024, 2023 já eu tive uma clareza assim absurda daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego, o que eu, né, trago para isso. E você passa a ver o trabalho como algo edificante, como algo que você Sim. muito diferente, né? Não é aquele trabalho assim, não, estou trabalhando para ganhar dinheiro. Não é isso. Né? Assim, obviamente que faz parte e você consegue, né, você Sim. consegue fazer muito mais pelo reino com isso, mas a minha visão, assim, se eu te disser que existe, assim, o que Deus faz é surreal, né? E em Uau. 2024 eu tive o dobro de clientes, o dobro de faturamento na empresa. Uma calma. Uau. Deus me trocou meu cargo para que eu conseguisse fazer isso. Então, eu sabia que um cargo onde eu estava indo, né, nesse espiral também de fazer, 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 fazer. Eu falei assim, gente, não é isso que. Não é esse caminho. E aí, Deus comigo levou. Então, hoje eu continuo apoiando as universidades, mas em uma área só. Então, eu trabalho na área da saúde, né, com o ensino nas escolas de ciências da saúde e medicina, Uhum. dando metodologia para os professores. Então, é isso que eu faço. Por isso que eu falo, eu desenvolvo metodologia, treinamento de metodologia para professores universitários e profissionais. E, Que mas legal. isso possibilitou abrir o espaço
para que eu tivesse uma qualidade que hoje eu tenho meu tempo diário com Deus, eu consigo organizar isso, consigo ter essa, né, essa dedicação, e tudo isso aconteceu porque desde do primeiro dia que eu, né, tô na igreja, eu tô lá todo domingo, a não ser que eu esteja, tô viajando, eu tô assistindo online, né? Uhum. Que Que na semana legal. que vem eu vou estar em Lima dando treinamento para professores, então eu continuo dando treinamento para professores ao redor do mundo, mas sempre com essa visão. E é uma tranquilidade, uma paz que a gente tem, né? Porque você não precisa se preocupar com o que vai acontecer. Deus já sabe, e vai ser no tempo dele, né? Então, Uau. para mim, tudo que eu tinha, né, aquela carga de ansiedade, de depressão, etc. Hoje isso deixa de existir, isso nunca, assim, acaba, você sempre, a hora que você vai para aquilo, você já fala, oh, peraí, né? Uau. Tempo de Deus, né? E Que uma legal. das coisas que hoje mesmo eu estava assistindo um pastor que eu curto muito daqui também, é, e ele começou uma série nova que é a vontade de Deus para, né, que todo mundo tá buscando ali, qual que é a vontade de Deus para mim, né? E ele fala assim, gente, a vontade de Deus tá ali. Se você olhar, e eu adorei, porque ele resumiu em Salmos 37, né? Que é se você se deleitar em Deus, né? Você assim, É. agradar, né? Agradar a Deus, e porque vem disso, né? Tudo que você Uhum. faz vem dessa vontade de agradar a Deus. Então, a partir daí, essa é a vontade dele. Tudo que você faz está ali, né? A glória é dele. Que lindo. Então, nossa, eu vou te mandar esse Por vídeo, favor. André. Você vai curtir muito. E Que legal. é muito, assim, essa minha história longa, Uhum. mas hoje Maravilhoso. assim, eu não tenho palavras para dizer todas as bênçãos que eu tenho recebido e todas as bênçãos que eu recebi, que hoje eu reconheço que foi Deus atuando, né, ao longo da minha vida, mas todos os dias, assim, o cuidado que ele tem comigo, o cuidado que ele tem com os meus clientes. Então, é totalmente diferente você ter um negócio que está voltado para a construção do reino, né? A gente deixa de ser. É. E tem o autor, ele chama Randy Alcorn, e ele fala assim: você está vivendo para um ponto de hoje. Ele coloca um pontinho, sabe, assim, um redondinho, assim, como se fosse um Uhum. pontinho. E aí, que é o nosso hoje, que é a nossa vida, né? É a nossa vida hoje. E aí ele coloca Uhum. uma flecha saindo desse pontinho, que é a eternidade, né? E aí Uau. a pergunta dele é que ele fala que nem você tem que se perguntar todos os dias o que o seu trabalho, né, o que você está trazendo pro reino. Você está vivendo para o pontinho ou você está vivendo para a flecha da eternidade? Que Então, legal. e isso eu acho que é essa diferença, né, principal. Quando a gente tem um emprego, seja você, né, ser empreendedor, você tá empregando outras pessoas. Então, as pessoas que estão ali com você, ou se você tendo um emprego, você sendo um empreendedor, tudo que a gente faz é para a eternidade. Então, não é Tem. para o hoje, aqui e agora, né? Muita gente coloca assim, você tem que viver o aqui e agora. Sim, a gente tem que viver o aqui e agora, mas quais são os tesouros que eu estou levando para a eternidade? Né? O que eu estou impactando para a eternidade? Não para coletar aqui, porque aqui fica aqui. Né? Não Uhum. tem porquê. Sim. Então, é algo que eu penso muito. Né? Que legal. Eu costumo lecionar em algumas escolas missionárias aqui no Brasil, e a minha matéria geralmente é empreendedorismo e missões. E uma das abordagens que eu tenho é justamente essa, de mostrar que
a função de empreender não é só sustentar a obra missionária, mas a função de empreender é justamente ser a obra missionária. E quando a gente olha, né, um dos meus livros prediletos é o livro Movidos pela Eternidade, que ele justamente traz essa abordagem de cara, a gente está fazendo aqui, mas olhando para o lado de lá da eternidade. E aí tem vários textos, né? Tem um de Apocalipse que fala que que aqueles que apresentarão diante do Senhor e descansar as suas obras e descansarão delas. Então, aquilo que a gente faz aqui deve ter impacto eterno. O que nós fazemos como emprego, como empresa, como negócio, precisa ter um impacto para a eternidade, porque esse de fato é o verdadeiro impacto. Exatamente, é isso mesmo. Esse é o impacto, né? Aquilo é o que eu falo, né? O legado que a gente deixa, né, é para a eternidade. Muito bom. Você já percebeu que mesmo com grandes talentos, a comunicação entre a sua equipe pode ser um ponto de atenção? E quanto ao alinhamento dos valores e engajamento de todos? Imagine um cenário onde todos os seus colaboradores estão na mesma sintonia, trabalhando de forma eficiente e conectada. Seria incrível, não é? Como empreendedores cristãos, sabemos que Deus nos chama para liderar com excelência. Provérbios 27, no versículo 23, nos lembra: esforce-se por conhecer bem o estado de suas ovelhas e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Esse cuidado começa com uma boa comunicação dentro da sua própria casa. E eu me refiro aqui à sua casa corporativa, o seu negócio. A boa notícia é que existe uma solução prática e poderosa. Eu estou falando da Highwork, a primeira intranet SaaS da América Latina, que utiliza a tecnologia do Microsoft 365 para conectar, organizar e engajar as equipes de maneira única. Mais de 495 mil colaboradores ao redor do mundo já se beneficiaram dessa transformação. Imagine a sua equipe trabalhando de forma sincronizada, com as informações centralizadas e acessíveis onde quer que estejam. O caos da comunicação dispersa desaparece e você começa a colher frutos de um trabalho alinhado e produtivo. E o melhor, com uma plataforma adaptada aos valores da sua empresa e aos princípios que você, como cristão, preza tanto: autenticidade, integridade e excelência. A transformação que você espera para sua equipe está a apenas um clique de distância. Não espere mais, acesse agora highwork.com.br e experimente a mudança. Não deixe para amanhã o que pode elevar o nível dos seus negócios hoje. Eu enquanto te ouvia, lembrei da história. Tem uma história, na verdade, um livro maravilhoso. Não sei se você... eu sei que a gente segue várias pessoas que falam sobre empreendedorismo e reino, né? Mas tem uma biografia do Arthur Guinness, que foi o fundador da cervejaria Guinness. O nome do livro é Encontrando Deus em uma Cervejaria. E o Arthur Guinness, ele é um homem de Deus, e naquele contexto, né, pastor fazia cerveja, padre fazia cerveja, todo mundo fazia a sua cerveja artesanal, e era na crise na crise do gin que a Irlanda viveu, então era uma nação de alcoólatras. E o Arthur Guinness pede para Deus uma forma de amar e servir a sua geração. E Deus dá para ele a receita de uma bebida com baixo teor alcoólico e uma bebida nutritiva, e aí surge a cerveja Guinness, a cervejaria Guinness, e como uma resposta de Deus para servir a geração. Óbvio que demandaria mais tempo explicar os pormenores da história, mas o Arthur Guinness, ele fala justamente isso, que nossos negócios devem ser uma resposta para amar a nossa geração, para ser Deus amando a nossa geração através daquilo que a gente faz.
E parte daquilo que você faz, aliás, aquilo que você faz, Carolina, é muito claro isso, né? Você ensina pessoas a ensinarem, e que maneira melhor de ajudar pessoas a servirem a Deus. Eu quero, nesses minutos que nos restam, tocar em alguns pontos mais específicos. A sua história nos inspirou tanto, mas eu não quero perder a oportunidade de ajudar de maneira mais prática a galera que está nos ouvindo, porque você sabe que o Brasil é um expoente para o infoproduto, né? Muita gente com habilidade, com inteligência, com capacidade, mas às vezes falta método, falta a forma de como ensinar de maneira adequada. Então, se você puder, eu sei que a queima-roupa, assim, ainda de improviso, trazer Imagina, algumas dicas básicas para ajudar quem está montando o seu primeiro infoproduto, eu acho que isso seria muito rico. vai ser um prazer enorme, André. É o que eu falo, né? Eu vivo para isso. E é Que realmente o legal. que você falou. A gente vê hoje, e você vê pessoas enormes, né, falando justamente isso. O digital ele não tem uma barreira de entrada, né? Então, hoje, qualquer pessoa que tem um conhecimento, ela pode e deve transmitir esse conhecimento, levar esse conhecimento adiante. Então, um ponto, eu sempre, a minha metodologia, como é que eu coloco? O que você precisa seguir para entender que eu devo colocar na internet? Então, o primeiro ponto é quem é você? Ou seja, qual que é o conhecimento que você tem, que você sabe muito bem, que você domina? Porque às vezes é uma coisa que, André, não tá claro para a pessoa, sabe? Muitas vezes eu falo, quando eu pergunto assim, tá, o que as outras pessoas te pedem? Né? Para que te pedem ajuda? Porque é o que você é reconhecido que você pode fazer. Né? Outras pessoas reconhecem e vão até Sim. você para pedir essa ajuda. O que você faz muito bem? Como que você quer contribuir? Então, o primeiro passo é entender, né, o que eu posso contribuir, o que eu sei fazer muito bem, que eu me dá prazer falar sobre isso. Porque precisa ser algo que é bom para os dois. Precisa ser algo que é bom Sim. para você, que é algo que você gosta, que você quer ver levado adiante como um legado seu mesmo, e precisa ser algo que outra pessoa quer. Então, outra parte disso é um tripé, né? Tudo é sempre trindade, é Uhum. um tripé. Então, primeiro é você. Segundo é quem que é essa pessoa? Quem que é esse seu aluno? Quem que poderia se beneficiar do conhecimento que você tem? E quais são as necessidades dessa pessoa? Porque um dos maiores erros que eu vejo, André, é a pessoa fazer assim, não, isso é o que eu quero ensinar. Ok, mas o Uhum. que o outro precisa aprender? Né? A partir daquilo que você tem para ensinar. Então, você tem um leque gigante de coisas que você pode ensinar. Mas o que o outro, quem é o seu aluno, precisa aprender ou quer aprender. Né? Então, qual que é a necessidade dele e qual que é a solução que você pode dar. Então, todo mundo tem um problema e todo mundo tem uma solução. Né? Então, o melhor produto, o melhor infoproduto, ele é um match né, da Uhum. solução que eu estou entregando para um problema específico. E ele é um produto, infoproduto, porque ele é um produto de educação. Então, você vai ensinar alguém a fazer algo. E isso que você está ensinando vai resolver esse problema. Então, pegando aqui um exemplo né, do trabalho a ser feito, né, do jobs to be done, ele fala assim, você precisa, você vende uma furadeira, mas você não vende uma furadeira, você vende o quê? A prateleira que a pessoa precisa colocar na parede. Para colocar a Uhum. prateleira na parede, ela precisa de parafuso e furadeira. E ela precisa saber usar a Uhum. furadeira. Uma coisa que eu, por exemplo, não sabia, tive que aprender. Então, mas sempre tem alguém que sabe assim, coloco, né, o dever é ensinar para quem não sabe conseguir executar aquilo que você executa tão bem. Então, esses dois pontos são principal. E o terceiro pilar é o seu produto. Então, a partir daí, o que é viável você entregar, o que é um formato adequado para isso. E aí, como é que você decide isso? Né? Então, qual que é a necessidade do meu aluno? O que eu quero ofertar como solução? E aí você vai pensar, o que o seu aluno precisa fazer para chegar nessa solução? Né? Quais são as ações que ele vai precisar fazer? Você vai listar essas ações. E aí você vai colocar o que ele Que precisa legal. saber para conseguir fazer essas ações. E aí esse é o conteúdo do seu produto.
Então, o conteúdo do seu Uau. produto, ele nasce assim, o que eu preciso ensinar alguém a fazer alguma coisa? Porque eu falo fazer porque muitas pessoas falam assim, ah, não, mas eu quero só informação. Mas, de qualquer forma, aquela pessoa vai fazer algo com essa informação. O que ela vai fazer Sim. com essa informação? Né? Ela vai executar uma Uhum. ação. Então, você vai colocar, porque muitas vezes a pessoa coloca tudo que ela sabe dentro do produto. E não é necessário. Você vai colocar para. Quando você lista as ações, o que é o essencial para aquela pessoa conseguir fazer aquela ação? Então, você tira esse monstro de impossível criar um infoproduto. Não. Comece a listar as ações. Quais são o conhecimento que você precisa passar para que ela consiga executar essa ação. E aí você tem um infoproduto. Uau. Maravilhoso, maravilhoso. Isso tira tanta dúvida, tanta ansiedade, traz tanta clareza. Gente, que incrível. Carolina, além da mentoria, você também tem um infoproduto que entrega parte desse conteúdo ou é apenas a mentoria? Sim, eu tava só com a mentoria, né? E aí onde eu dou individualmente, então eu atuo individual, pego na sua mão e faço. Mas é uma coisa que não é acessível para todos. Então eu tenho Sim. hoje um programa de implementação que são aulas, toda essa metodologia, eu explico passo a passo o que você fazer em cada ponto. São aulas gravadas e eu tenho a 2 horas, 2 sessões por mês de tirar dúvidas, de ver o que você está fazendo, dar a minha opinião sobre aquilo que você está fazendo. Você vai construindo ali junto com as aulas, né? Tem as aulas e tem os frameworks, né, os workbooks ali para você ir respondendo as perguntas e criando o seu módulo a módulo, aula a aula, do que você precisa fazer. E tem as sessões de tirar dúvidas 2 vezes ao mês para você tirar qualquer dúvida. E eu tô, André, para lançar agora, provavelmente em abril, aí não sei quando o podcast vai ao ar, então quem estiver assistindo talvez já esteja lançado, talvez ainda não, mas justamente Aham. para atingir o público que também não está nesse nível de conseguir fazer esse acompanhamento, porque eu tenho um acompanhamento ali comigo, mas que quer dar um passo menor e quer me conhecer, quer Uhum. entender como que isso é feito. Então é uma aula, que é uma Que aula que eu legal. dou, já dei essa aula em várias mentorias ali do digital, que eu ensino, e assim, André, eu entrego 100%. Aham. Eu ensino Que passo a legal. passo, assim, do começo ao fim, o que você precisa fazer, né, em 1 hora e pouquinho de aula. E aí sim, se a pessoa quiser o acompanhamento, quiser a implementação, ela vai para o programa de implementação. Mas é uma aula que todo o método que eu uso, passo a passo, exatamente, cada etapa, o que você precisa fazer para ter o seu produto. Se você fizer isso, fizer os exercícios, você tem o seu infoproduto. Então, tem Que legal. essas três possibilidades agora. E aí é o que eu falo, possível porque Deus foi trabalhando para tirar todas as pedrinhas do caminho para que isso acontecesse. Então, aí esse Glória a ano Deus. está Que bênção. acontecendo. Que bênção. Eu vou deixar aqui na descrição os links da Carolina, tanto para a aplicação da mentoria quanto para esse programa de implementação, e já fica combinado aqui em abril, na fase do lançamento, a gente pode fazer mais um episódio aqui, ou talvez fazer uma live, a gente pode fazer algo ao vivo aqui. Se você topar, a gente Ah, faz algo para minha audiência também. Conta com a gente na jornada, Carolina. Obrigado por nos inspirar com essa história, com a sua jornada, com a sua vida. Que você continue servindo a muitos, que você continue sim. sendo um reflexo do que Deus te chamou para fazer. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Muito obrigada pela oportunidade, por compartilhar, né, que a minha história inspire outras a Amém. realmente levar, né? Se isso é um desejo do seu coração, você sente, você sabe que você precisa saber mais, busca, né? Vai, busca a sua igreja, busca o André, me busca. Eu hoje utilizo também e já aconteceu de clientes fazerem a sessão estratégica comigo, não fechar, mas a gente há meses fala de Deus. E alguém que estava buscando Uau. Deus e que Deus colocou na minha mão e a gente faz essa mensagem. Então, se isso está no seu coração, está no seu coração,
conhecer a Deus está no seu coração, criar o seu produto, né? A gente está aqui para isso. André, um prazer. Obrigado, minha irmã. E você que assistiu até agora, eu tenho certeza que ouvindo a história da Carolina, você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos combinar uma coisa? Compartilha com essa pessoa, compartilha com todo mundo que você conhecer, compartilha no seu grupo da igreja, porque tem muita gente que precisa ouvir isso. E eu te vejo no próximo episódio. Deus abençoe. Até mais.